Nós estávamos debatendo Sérgio Moro, certo? Aí o Guga Noblar falou, não, porque o Alckmin é mais coerente, aquele papo todo, e a Zoe Martínez quer tumultuar um pouco. Ela quer falar. Porque ela já estava pedindo assim, a palavra. Eu quero falar. O que você quer, Zoe Martínez? Me explica. Cara, não, é que é uma coisa lógica, Paulo. É uma coisa lógica. Como que o Moro ia se associar, ia se aliar ao Lula? Não tem como. Não sobrou saída para ele. Se ele se aliasse ao Lula, pelo amor de Deus, não tem espaço para neutralidade nesse momento, Guga. Quem decide, quem opta por ficar neutro numa situação como essa que a gente está atravessando atualmente no cenário político brasileiro, desculpa, você escolheu um lado. A partir do momento que você fala que vai ficar em cima do muro, você já escolheu um lado. E esse lado vai favorecer quem estiver na frente. E se o Lula estiver na frente, vai favorecer o Lula. Ele está fazendo o jogo da esquerda. Não tem espaço para neutralidade. Se você é neutro, você tá assim, fadado a estar na escória da história. Você não merece estar na história como alguém de coragem. Porque se você não tem coragem de se posicionar num momento como esse, desculpa, você não merece o respeito de ninguém. Você nem merece ser lembrado pela história. O Alckmin foi muito, mas muito... fora do que as pessoas esperavam. E por isso que ele se afundou hoje na política. O Alckmin está morto politicamente. Ele foi contra tudo que ele sempre falava que era contra. No momento que ele se aliou ao Lula, que ele falava que era um quadrilheiro, que era uma quadrilha, que o criminoso queria voltar à cena do crime. Era assim que ele falava sobre o Lula. E, de repente, mudou o pensamento. De repente, mudou e falou, não, o Lula não é tudo isso que eu falava. É uma mudança muito drástica, entende? Que as pessoas não entendem, as pessoas não perdoam. O Moro... tem as coisas dele, as bandeiras aí dele, progressistas. A direita é muito emocionada. Eu sempre falo, tenham calma, porque a direita já está... o Moro, voltei a seguir o Moro maravilhoso. Calma. Para ele, é bom para o Bolsonaro também. Mas isso não significa que ele é uma pessoa de confiança, uma pessoa leal, que trai uma vez, trai sempre. E ele não só traiu o Bolsonaro, ele traiu também o Álvaro Dias, que era padrinho dele na política, traiu o partido que o acolheu. Ele sair traindo todo mundo. Nesse momento, é bom para o Bolsonaro? É bom, porque o Bolsonaro acabou perdendo alguns seguidores aí, alguns votos, quando aconteceu o racha aí entre o Moro e o Bolsonaro. Os lavajatistas, alguns ficaram incomodados aí com o Bolsonaro e optaram aí por ficar com o Moro se aproximando agora do Bolsonaro e mostrando seu apoio publicamente, atrai esses votos de volta e mostra também que o Moro já está eleito. Ele podia ficar em cima do muro? Podia, mas ia ficar muito feio para ele. Por quê? Porque ele ia estar sendo conivente aí com o cara que ele ajudou a colocar na prisão. O Moro colocou o Lula na prisão. Se ele ficasse isento num momento como esse, o Moro, pode anotar, ele ia estar igual o Alckmin, igual o Dória. Morto politicamente, ia passar aí os 8 anos de mandato no Senado e ele não ia se eleger para mais nada, como ele estava agora. Ele só se elegeu porque o Figueiredo falou certo aí, por causa dos institutos de pesquisa, a manipulação dos institutos de pesquisas e da mídia. Senão, era o Paulo Eduardo Martins o preferido aí na corrida para o Senado no Paraná. Então, o Moro não é o queridinho do país e por isso é senador, não. Ele se virou senador agora por causa da manipulação desses institutos de pesquisas. Então, é bom para ele, é bom para o Bolsonaro, mas é sempre bom ter um pé atrás. Então, a direita que é muito emocionada, acalmem esse coração aí, que nem tudo que brilha é ouro. Muito bem, são 10 horas e 59 minutos. Para você que chegou agora através do rádio, a gente está conversando um pouco sobre os bastidores do debate de ontem, contando um pouquinho as nossas análises, as nossas impressões. E tem uma aqui, Paulinha, muito interessante. Acabei de abrir meu Twitter aqui e vi uma pessoa dizendo o seguinte: Sérgio Moro é maravilhoso. Eu casaria com ele. Desculpe aí, Rosângela Moro. Meu coração fala mais alto. O Felipe concorda. Quem você acha que Você sabe que durante o programa eu fico mapeando aqui tudo que está saindo na nossa tag. E quem escreveu isso eu sei, porque o mapeio era o Felipe Campos, gente. Você acha o Moro gostosão mesmo, né? Gosto, eu acho. Interessante. Me faz gosto. Mas ele lembra um pouco o Paulo Figueiredo, né? O Paulo Figueiredo. Não parece que tem pegada. Olha lá o Paulinho, ó. Olha lá. O Moro não tem pegada, parece. É muito... não tem pegada? Não, ele é muito... Não, imagina, o Moro tem pegada, assim, deve ter outras coisas também.
interessante. Rosângela Moro, um beijo pra você. Não é minha rival, né? Pode ser um dia, mas por enquanto ainda não. Mas olha, vocês sabem que nem vocês estavam falando, eu só queria fazer um complemento com a história do Guga, quando ele fala, né, sobre o Fernando Henrique Cardoso, enfim, toda essa história que ficaram realmente do lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu acho que nada disso vale tanto a pena, porque a gente sabe realmente com o que culminou, né, toda a investigação aí do Sérgio Moro, quando ele vai lá investigar Lava Jato, enfim, a gente sabe como que terminou essa história. Então, quer dizer, eu acredito ainda e tenho essa certeza comigo que essa questão do Moro, sem dúvida alguma, ela tem uma qualificação, ela tem um aval ali, por mais, como a própria Zoe disse, por mais que talvez ele tenha traído, enfim. E eu não acredito também, Zoe, que às vezes a direita seja tão emocionada. Eu percebo assim, eu acho que o que eles estão querendo, na verdade, é essa mudança radical e não passar novamente, ficar todo mundo com o ralo na mão, essa é a grande verdade, ficar com o ralo na mão, tentando ficar sofrendo voto a voto ali na apuração, entendeu? Então, assim, eu acho que esse retorno do Moro, estrategicamente e politicamente, sem dúvida alguma, é bom para o povo brasileiro, é bom para o eleitor, é para aquele que realmente vai votar e decidir o voto. Mas eu falo que a direita é emocionada na questão de o seguinte, eu acho que é uma boa estratégia essa do Bolsonaro e o Moro voltarem aí a ser amiguinhos na frente das câmeras e trabalharem em algumas pautas juntos aí em prol do brasileiro. Outra coisa é que eu estou vendo a direita voltando a amar o Moro maravilhoso e esquecendo do que ele fez no passado. Isso não pode ser esquecido. A forma que ele saiu do governo, as denúncias que ele fez, infundadas, sabe? De uma pessoa leviana. Isso não pode ser esquecido. Então, a gente tem que ter claro que o Moro é um aliado político do momento. Mas a gente não pode voltar a confiar da forma que a gente confiava, que o brasileiro, amava o Moro. Você e já quando namorou, ele saiu... Você já namorou e já beijou outra boca? Como assim? Nunca traí. Nunca traí, não. Eu não, Deus me livre. A Paulinha é a pessoa mais próxima a mim aqui. Ela sabe como eu valorizo a lealdade. Para mim, a característica principal que uma pessoa tem que ter é a lealdade. Se não tem lealdade, para mim, a pessoa não serve. Tanto na amizade, como na família, como no namoro, em tudo. Você me beijaria? Gente, mas não era debate? Sei lá, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Ursão, por favor, chega mais um pouquinho, Ursão, que eu tô precisando da sua ajuda. Tu vai apanhar, hein? Tu vai apanhar, Felipe? Porque você não sabe se eu tô solteira, se eu tô namorando. Vamos lá, Paulinho, por favor, a palavra é de uma sua. pessoinha Por favor, aí, viu? alguém liga o ar aqui, tá quente. Por favor, Paulinho. Esquentou. O Chega Mais é pra você, pra Zoe ou pro Felipe? Não, eu não sei, querido. Eu quero saber de Sérgio Moro. Eu quero saber o que você acha do Sérgio Moro. Você tem pergunta pra fazer, Paulinha? Eu tenho. Por favor. Eu tô com calor aqui, meu. Alguém liga o ar. Eu tô nesse centro. Você tá na menopausa? Às vezes eu Eu tô. não quero. Vamos lá, Paulinha. Eu ia fazer uma pergunta, o Vini pediu para eu trazer uma opinião aqui do nosso ouvinte, tá? Então, vou trazer a opinião do João Luiz Gel, que escreveu para a nossa hashtag Morning no IBEST com uma pergunta. Ele disse assim, o afegão médio não me parece ficar prestando atenção palavra por palavra em um debate. Claro. Conta muito a expressão corporal. Quem se saiu melhor na expressão corporal para vocês é a pergunta do João. E aí, Paulinho, expressão corporal, hein? Isso é uma boa pergunta. No primeiro bloco, logo no início, o Bolsonaro está travado. Primeiro que o Bolsonaro ele fica o tempo inteiro, e é um hábito, obviamente, quem conhece militar sabe, ele fica na posição do à vontade no quartel. Então ele está sempre com as mãos para frente, com os pés mais ou menos separados e ali segurando. O Lula, ele já transita com mais desenvoltura ali pelo palco, ele controla melhor, porque já tem muito mais prática nesse sentido, de quais câmeras ele deve olhar, etc. O Bolsonaro está acostumado a olhar para a câmera daquele iPhone ali, não é nem iPhone, ele deve ter comprado um celular na Casa de Vídeo para fazer as lives dele. Então ele não está acostumado com essa superprodução toda. Mas no segundo momento, ele vai se tornando mais à vontade, porque ele vai vendo que o Lula se descompensa, né? É muito claro o momento onde o Lula passa a se descompensar, ainda
no primeiro bloco ele já começa a ficar nervoso e em seguida ele descompensa emocionalmente completamente, e aí o Bolsonaro domina o espaço, com uma exceção, e eu acho que tem algumas coisas que dá para melhorar. Primeiro, o meu querido amigo Daniel Bertorelli, que é cineasta, trouxe no Instagram dele uma questão muito boa de câmera e perspectiva, onde o Lula sabia, e talvez tenha havido algum favorecimento até da direção de câmera do debate, mas o Lula sabia se aproximar da câmera para colocar o Bolsonaro em segundo plano. E essa é uma estratégia de teatro, uma estratégia de cinema, onde quem está no primeiro plano tem o protagonismo. E acho que isso é alguma coisa que o presidente Bolsonaro poderia ter usado melhor. A segunda questão que eu acho oportuna é que só em um dado do momento, não sei se alguém corrige ele, o presidente Bolsonaro passa a encarar o Lula. Em um dado momento ele fica olhando para cima como se não estivesse fazendo nada, mas a partir de um certo momento no debate ele encara o Lula no olho a olho, e quando ele bota aquela mão no ombro, a mão no ombro é um símbolo, tem que chamar, não sou eu o especialista aqui na nossa emissora em comportamento corporal, mas quando ele coloca ali a mão no ombro é um símbolo de superioridade. Ela denota superioridade ao outro. Então, foram momentos muito felizes aqui. Então, o Lula teve alguns bons momentos, Bolsonaro teve outros bons momentos. Acho que dá para o Bolsonaro melhorar. E, sem dúvida nenhuma, o ponto mais desfavorável do Lula foram as interrupções sem pé nem cabeça, constantes e demonstrando irritação. Se essa é uma campanha muito preocupada em rejeição, eu acredito que a posição corporal do Lula num dado momento contribui com o aumento da rejeição dele. Ele se apresenta como um candidato menos simpático do que no final das contas conseguiu se apresentar ao presidente Bolsonaro.